Sim, que venham tempos de refrigério. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Atos 3, 19 e 20. Se cuidadosamente atentarmos para este segundo sermão do apóstolo Pedro, especialmente os versículos citados no início, veremos que ele é uma conclamação ao arrependimento e à conversão dos pecadores. No entanto, ao mesmo tempo procura chamar a atenção dos seus ouvintes para o poder perdoador e sarador de Jesus. O tempo passa, as coisas evoluem, mas a natureza humana age sempre da mesma maneira, descompromissada, egoísta e alheia à vontade de Deus. Precisamos permitir que o Senhor opere as mudanças necessárias em nós. Apenas uma coisa deve permanecer para sempre: a palavra imutável de Deus. Os céus e a terra passarão, os poderes cósmicos serão irremediavelmente abalados, mas da palavra viva de Deus nem sequer um tio passará. Tudo se cumprirá. Isso gera em nós uma viva esperança, porque a palavra viva de Deus é Jesus Cristo. É comum ouvirmos expressões como, por exemplo, só Jesus ou só a graça, o que dá no mesmo. Se compreendêssemos o real sentido dessas palavras. Na verdade, só Jesus pode mudar a nossa vida e a nossa história. Só Ele pode firmar o andar trôpego dos que cocheiam. Só Ele pode salvar os que perecem na imundícia do pecado. Só Ele pode purificar os leprosos. Só Ele pode restaurar a visão dos cegos. Só Ele pode libertar os cativos. Só Ele pode perdoar pecados e trazer refrigério a corações quebrantados. O povo dos dias de Pedro ansiava tanto por refrigério quanto nós hoje. Para alcançar esse refrigério, o apóstolo Pedro diz que duas coisas são necessárias: arrependimento e conversão genuína. A mensagem de arrependimento não era nova para os judeus, pois tanto João Batista quanto Jesus haviam falado exaustivamente sobre isso. Arrepender-se é muito mais que chorar e lamentar pelos pecados, é sentir horror por eles ao ponto de não mais querer praticá-los. O horror pelo pecado deve ser maior que o prazer proporcionado por ele. Arrependimento genuíno é esse horror pelo pecado. Um pecado não confessado esmaga os ossos, aflige, quebranta a alma, adoece o corpo e conduz o espírito ao inferno. Quando nos arrependemos nesse nível, buscamos a Deus e Ele se deixa encontrar. Isso, na verdade, é buscá-lo de todo o coração. O arrependimento é a tristeza segundo Deus que produz vida, diz o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Este tipo de pesar profundo gera confissão e abandono de pecados. Precisamos desmascarar nosso pecado antes que ele nos desmascare. Fazer isso por meio da confissão. Fazemos isso por meio da confissão, perdão. O verdadeiro arrependimento não maquia pecado. Quem sente esse tipo de pesar sabe o sobrenome do seu pecado. Não o chama de deslize, fraqueza, tropeço, erro, inclinação, ou seja lá qual for o nome que se queira dar para atenuar o pecado. Geralmente somos muito condescendentes com os nossos próprios pecados, mas somos implacáveis, rápidos no gatilho quando se trata de reconhecer e acusar os pecados dos outros. É tempo de arrependimento e quebrantamento sincero de coração. Enquanto arrependimento é mudança de mente, conversão é mudança de rumo, de rota. Quem se arrepende verdadeiramente muda a rota da vida. Nunca mais será a mesma pessoa. Do mesmo jeito que pecar é errar o alvo estabelecido por Deus, converter-se é acertar a rota, é andar no prumo de Deus, no alinhamento determinado por Ele. Essa conversão só é possível através de Jesus Cristo, que perdoa o nosso pecado ao ser confessado em arrependimento sincero de coração. Ele promete nos purificar de toda injustiça e mudar nossa história. O que acontece aos que se arrependem e se convertem? Seus pecados serão cancelados, experimentarão tempos de refrigério, ou seja, paz interior que excede todo o entendimento. Há verdades práticas aqui para as quais precisamos atentar. Deus é longânime e misericordioso e deseja que todos cheguem ao arrependimento, tanto para a salvação quanto para a vitória. Precisamos dar um sonoro basta ao pecado que tenazmente tem nos assediado e nos arrepender com choro, com quebrantamento de espírito.
Vamos tirar a maquiagem do pecado, chamá-lo pelo verdadeiro nome, pelo verdadeiro sobrenome. O grande problema é que enquanto alguns criam animais de estimação, como gato e cachorro, outros têm criado demônios, aos quais têm alimentado e fortalecido com seus próprios pecados. O arrependimento leva à conversão, ou seja, a mudança de mente leva à mudança de rumo. É tudo que Deus deseja, que mudemos de rota e passemos a andar nele. Jesus é o caminho, lembra? A melhor apologia da fé cristã é uma vida transformada. Não ouça as palavras, olhe os atos. Não é a igreja, a denominação, padre ou pastor que produz a mudança, é Jesus. Atentemos para isto, em nome de Jesus Cristo. Amém.